Boa noite, iniciamos a nossa web do dia 29 de setembro de 2022 para o evento 817256 na UC de Fundamentos de Mecânica. Pois bem, pessoal, na nossa última web, Thales, você que estava conosco, né? Lembra aí pra gente o que a gente falou na nossa última web. Tá comigo, Thales? Opa, tô sim, é porque minha internet aqui tá oscilando um pouco. Tá Sim. chovendo bastante aqui na cidade, mas eu tô aqui. Você lembra lá, a gente trabalhou os instrumentos de medição, fizemos uns exercícios de metrologia, trabalhamos Sim, com paquímetro, micrômetro. eu revi um pouco da aula que estava gravado Sim, e eu vi lá, sim. show de bola, né? Então é isso, pessoal. Nós temos a web anterior falando sobre metrologia, os principais instrumentos, né? E até para quem não tem familiaridade, tanto se for o caso de um de vocês três que estão aqui presentes ou dos demais que estão assistindo, né, essa web posteriormente, tem uma aula gravada lá. Ensina também até como verificar um paquímetro analógico, né? O digital é mais simples, mas ensina a manusear, principais cuidados, para que serve, as partes, né? Sobre metrologia, então peço que assistam quem não participou da nossa web passada. E conforme a gente combinou na semana anterior, hoje falaremos sobre elementos de máquinas, né? Leide, você queria falar? Pode ficar à vontade. Não? Não, né? Tudo bem. Então vamos lá, vamos começar. Todo mundo está vendo a projeção aí, o slide? Sim. Show de bola. Então, os elementos de máquinas, né? Para manusear e realizar manutenção de uma máquina, precisamos compreender os elementos que a compõem, suas funções, proporções e localização em conjunto mecânico. Em desenho mecânico, precisamos saber identificar e reproduzir elementos mecânicos através de uma representação gráfica convencional. Então, eles se dividem, né? Esses elementos de máquinas em fixação, elementos de apoio, elementos elásticos, elementos de transmissão. A gente vai trabalhar um a um. São os principais elementos. A maioria vocês já tiveram contato com eles, né? Quase todos, praticamente. Pode ser que um ou outro seja novidade, mas vamos trabalhar a principal função deles, né? E até um pouco de desenho também, como que é a representação gráfica da maioria deles. Então, os elementos de fixação, né? Esses elementos aqui, eles são utilizados sempre para manter a união entre chapas, barras metálicas, como traz o texto, né? Justamente em momentos que não dá para soldar ou utilizar um outro tipo de processo. Então, você vai utilizar parafuso, rebite, porca, arruela, chaveta, pino, cavilha. Então, e qual que é a principal função deles? Assim como fixar, é para evitar o movimento entre peças. Você quer colocar, vamos dizer, uma mesa, né? Vai montar uma mesa. Então, eu vou utilizar parafuso, né? Porque eu não quero que essas peças fiquem se separando. Eu quero que elas se mantenham unidas e em um certo ângulo, uma certa posição, por isso os elementos de fixação. Então, a união de peças, né, por elementos de fixação é dividida em dois grupos. O primeiro grupo é a união móvel, que é quando podemos colocá-los ou retirá-los de um conjunto mecânico sem prejuízo às peças que foram unidas. Então, parafuso, porca, arruela, né? O móvel não é que é para deixar movimentando, não. O móvel é justamente que a gente consegue, trazendo para uma linguagem mais simples, é montar e desmontar, né? Então, eu consigo montar e desmontar e não tem nenhuma fratura no meu material, eu não perco, né? Eu posso reutilizar. E tem a união permanente, que é quando usamos elementos de máquinas que, ao serem retirados, sofrerão danos que impossibilitem sua realização. Então, quando você vai lá e rebita, né? Vou rebitar uma chapa na outra aqui. Quando eu quero tirar o rebite, eu não consigo utilizar novamente. Só serve o resíduo para descarte. Então, aí já seria uma união permanente. A diferença entre os dois. Móvel é possível reutilizar, não é que é para deixar movimentando, não. E o permanente é o que não tem como reutilizar. Então, se você for ter que desmontar, né, você vai ter que perder esse elemento aí.
Então, aqui entre os elementos de fixação móvel, né, o parafuso. Então, são elementos de união não permanentes, além de serem intercambiáveis, né, pode ser colocado e retirado sempre que seja necessário danificá-lo. Então, aqui tem um desenho, né, esse parafuso aí sextavado e a representação, né, a cabeça dele, o tipo de acionamento é o tipo de chave, né, que você utiliza para abrir, se é Fenda, Phillips, Torx, Allen, né, o tipo de cabeça ali, ó, vai estar representado. Esse aqui é uma cabeça sextavada, esse tem haste e a partir de, não sei se é um quarto, né, depois da cabeça, ele vai ter 3/4 de rosca. Então, essa é a representação do parafuso. Aqui, né, todos os parafusos são compostos por roscas que subdividem em vários tipos e conforme cada uma das aplicações. Então, aqui, como que é demonstrada essa rosca no desenho? Não sei se todo mundo consegue ver aí, mas ó, tem o passo, né, que é o principal da rosca, diâmetro externo, diâmetro interno, diâmetro do flanco, ângulo do filete, fundo do filete, e assim vai. Então, numa representação gráfica, quando você traz um desenho para o papel, tem que se notar também que todos esses detalhes têm que estar visíveis, né, para quem necessitar fazer a leitura. Então, quando você traz, geralmente você amplia o desenho, né? Parafuso tem um tamanho X, você traz ele muito maior no papel, né? No desenho, justamente para que todos os detalhes estejam visíveis. E que os tipos de rosca, né? Rosca triangular, usada para união de peças, né? Rosca trapezoidal, transmite movimento de maneira suave e uniforme. Rosca redonda, né? Empregados quando há necessidade de grandes esforços, então parafusos maiores. Temos rosca quadrada, né? Equipamentos que podem sofrer grandes choques. E a rosca dente de serra quando exerce, né, um grande esforço em um único sentido. Então, todos esses formatos também é em relação a quanto o material consegue sofrer de tensões, né? Tensão de ruptura, tensão de escoamento. Isso vai se definir de acordo com o tipo de rosca a ser utilizado. Tem aqui, né? Os parafusos podem ser de vários tipos. Traz aqui alguns, né? Ó, cabeça sextavada, comprimento útil ali, o comprimento da cabeça. Tem a cabeça dele, né? Desse sextavado. Tem o diâmetro, né? Tem todos os diâmetros. Tem a distância entre os vértices. Tem comprimento da rosca. Então, tem o raio, né? Dessa rosca também. São todas informações necessárias, tanto para, se um dia precisar fazer um parafuso, né? Fabricar, ou para a leitura do mesmo. Parafuso com sextavado interno, que ó, já muda aqui tipo de acionamento dele. Então, se o sextavado interno é o parafuso da chave Allen, né? Aqui quais são as medidas também necessárias, né? A altura, diâmetro da cabeça, a profundidade do encaixe, medida do sextavado interno, diâmetro do parafuso, né? Comprimento útil, todos iguais aos demais, e aqui ele trouxe as informações além, né? Por ser sextavado interno. Temos o parafuso de cabeça escariada chata, né? Com fenda. Além disso, tem outras informações, né? Que esse aqui já traz. A largura da fenda, a profundidade, medida do ângulo do escariado. Isso aqui também é importante. Aqui o de baixo, né? Parafuso de cabeça redonda com fenda. Ele vai ter que trazer também o diâmetro da cabeça desse parafuso, as medidas da fenda, né? O raio da circunferência da cabeça. Tipo de parafuso, né? Cabeça cilíndrica boleada com fenda. E vai trazendo as informações também. Vai precisar do raio da cabeça, o diâmetro da cabeça e assim vai. E o cabeça escariada boleada com fenda. As medidas já bem similares, né? Os dois aí, esses dois tipos de parafuso. Saindo dos parafusos agora nas porcas, né? As porcas são revestidas pelas roscas, né? Então a porca tem a rosca interna. Porém, em sua parte interna, normalmente fabricados em materiais metálicos como alumínio, latão, bronze,
em alguns casos, né, plástico, que tem forma prismática ou cilíndrica. O perfil da rosca aplicado na porca pode variar conforme a função que será destinada, pois atua em duas funções básicas: aumentar a resistência de fixação ou permitir a movimentação das peças. Então, tem casos que tem uma leve vibração. Se você, por exemplo, tem uma peça que vibra, né, tem uma vibração um pouco maior. Dependendo, se você colocar um parafuso muito apertado, né, com um aperto muito, um torque, né, maior do que o adequado, você vai fixar bem a peça. E se ela vibra, o normal é o parafuso receber essa vibração. Quando ele está ali junto, conectado com a rosca, né, ou com a porca, eles vão receber em conjunto essa vibração. E dependendo da ductibilidade desse material, quanto ele sofrer, né, qual for a frequência dessa vibração, ele pode chegar até a ruptura, né, que ele chama de falhar, ele quebra. Então, até para esses casos tem a porca certa. Aqui, ó, os tipos de porca, né? Porca sextavada chata, porca quadrada chata. Então, o parafuso, ele é a porca é para fazer o conjunto com o parafuso. O parafuso sozinho, dependendo do material que você está fazendo essa fixação, ele não resolve o caso, né? A porca é quem traz essa fixação. E, além disso, tem a arruela, né? Tem a função de distribuir proporcionalmente a força de aperto entre parafuso e porca em conjuntos mecânicos. Então, por muitas vezes, né, pode ser que você esteja usando um parafuso que, mesmo com a largura da cabeça dele, ainda passe, né, pelo tamanho do furo. Então, a arruela vem para distribuir. Além de aumentar essa área de contato, quando você tem só a cabeça, toda a força vai ser distribuída somente na área da cabeça do parafuso e na área da porca. Com a arruela, né? Quando você faz a montagem, distribui. Então, você tem uma área maior para essa força ser aplicada. Você tem uma área de maior que fica em contato com o material que você está fazendo a união. Então, a arruela não só para, às vezes, porque o parafuso fica passando no furo e tudo mais, mas ela tem uma função muito importante na questão da durabilidade dessa união. Então, se você tiver dois casos que está sofrendo uma aplicação de uma força com ou sem arruela, é provável que o sistema que estiver montado com arruela tenha maior durabilidade. Então, aqui os tipos de arruela, né? Arruela chanfrada, arruela quadrada, arruela de furo quadrada, arruela dupla de pressão, arruela curva de pressão, arruela com dentes internos, arruela com dentes cônicos, arruela com serrilhado interno e arruela com serrilhado cônico. Agora a gente vem para os anéis elásticos, né? São elementos fabricados de aço mola, que por sua forma de anel incompleta pode ser visto, né? Tem aqui na figurinha, possui maior elasticidade, sendo empregado para evitar deslizamento no sentido do eixo longitudinal de peças ou componentes. Pode também ser utilizado como trava de trajetória de uma peça em função ao eixo. Por isso também é chamado de anel de trava, anel de segurança ou anel de retenção. Não sei se todos já tiveram contato com esse anel elástico. Geralmente em motores, né? Motores que a gente usa lá na empresa, motores menores, né? Na área de refrigeração e climatização, os motores eles têm esses anéis elásticos justamente para travar a movimentação do rolamento no eixo. Cilindros pneumático também. Exatamente. Quem falou foi a Cleide, né? É. Isso, Cleide. Então, você já teve contato, né, com os anéis elásticos. Eu creio que praticamente todos aí, se estiverem na área, já teve contato com esse elemento de fixação. Certo? Sim. Vamos agora, então, para os elementos de vedação, né? Esses elementos têm a função de impedir a passagem de líquidos, gases ou partículas sólidas de um meio para o outro, evitando vazamentos de dentro dos equipamentos e máquinas, e impedindo a entrada de sujeira nos mesmos, né? Então, quais são esses elementos? Os principais é gacheta, retentor, selo mecânico, junta de vedação e anel de vedação. Vamos primeiro aqui a gacheta, né? Gacheta aí, quem já viu, lógico que tem vários tipos, né? O que eu vi primeiro pareceu uma corda, né?
Então, as gachetas são elementos de vedação utilizados para vedar totalmente ou parcialmente a passagem de um fluido. Elas são fabricadas em diferentes tipos de materiais, de acordo com o tipo de ambiente em que elas serão utilizadas. Os materiais mais utilizados na fabricação desses elementos de vedação são amianto, né? Nylon, borracha, teflon, algodão, dependendo, né, alguns metais. As gachetas podem ser fabricadas em forma de anel já pronto, para ser montado em forma de corda, né, que é recortada na dimensão adequada. Então, o que eu vi, similar, muito similar a uma corda, né, que é utilizada para vedar. Nesse caso aí, eu vi para bombas de recalque de água, em sistema também de refrigeração, né, e climatização é utilizado gacheta já no formato de corda, justamente para evitar o vazamento, a passagem da água. Então tem o que mais, né? Além das gachetas, temos os retentores. Esse aqui também, é que muita gente já fez contato com ele, né? Elemento de vedação utilizado em conjuntos mecânicos que se movimentam entre si e é composto por uma membrana feita de borracha ou couro em forma de lábio. Sua principal função é evitar vazamento de lubrificante no interior das partes do conjunto mecânico. Em alguns modelos de retentores, há uma estrutura composta por uma carcaça metálica e uma mola circular, que tem como função a aplicação de uma pressão de fixação na membrana na posição correta de vedação do sistema. O que muda aqui? Nós já temos materiais ali, ó, ele citou borracha ou couro. Esses são materiais que têm uma flexibilidade maior, né? Então, quando você acopla ele a um eixo, eu quero manter a vedação. Quando você aplica o torque ali para, vamos dizer, você fecha o seu sistema, alguma coisa assim, né? Dependendo do elemento que vai fazer esse acoplamento lá. O retentor ele consegue se moldar um pouquinho. Diferente, por exemplo, da gacheta, que já são materiais que não têm essa flexibilidade. Então aqui vai mudando. Então você não quer ter vazamento do lubrificante. Pode ser que fique uma fresta mínima, né? E líquidos, quando tem baixa viscosidade, eles passam, que é uma beleza. Muito fácil passar por espaços milimétricos. Então, quando você tem materiais mais flexíveis, eles abraçam de forma melhor o eixo, né? Então, o retentor ele acaba sendo mais efetivo, né? Na questão de evitar fazer a vedação, né? Que é a função dele. Então, aqui já usa borracha e couro. Então, por exemplo, se você esmagar uma borracha ou um couro, ele se molda, né? Ele não tem uma memória, ou ele não tem memória, então ele volta, né? Ele volta para o estado que ele estava originalmente. É lógico que depois de um tempo vai achatando, né? Seja o couro, seja a borracha, mas ele dura bastante tempo realizando essa vedação, certo? Seguindo, temos os selos mecânicos, né? Que tem a função de reter os fluidos em conjuntos mecânicos rotativos. Esse elemento tem como principal vantagem a redução de atrito entre o eixo rotativo do elemento e o elemento de vedação, reduzindo assim a perda de energia e tornando o equipamento mais eficiente. Então, ele também tem a mesma função que os demais, né? Só que muda a função e a aplicação dele. Então, justamente, ele tem essa vantagem que reduz esse atrito, né? Então, num eixo rotativo ali, é a rotação, é o trabalho que ele está fazendo. Então, no caso aqui, uma bomba centrífuga, né? Centrífuga, lembra lá da física, é a fuga do centro, né? Então, o material, ele, como se ele fizesse a admissão no centro e as pás vão jogando ele para fora, né? Do centro. Então, esse movimento rotativo, com o selo mecânico, né, acoplado, você diminui esse atrito. Então, se o trabalho é girar, se tem algum obstáculo, você vai perder energia, né, para romper. E com o selo você já tem essa melhoria nesse processo. Além disso, temos as juntas, né? Juntas de vedação são utilizadas, né, para vedações de uniões entre componentes mecânicos estáticos. Um exemplo aqui é as tubulações industriais, né? A junta pode ser fabricada em borracha, cortiça, papelão hidráulico, material metálico como aço de baixo carbono e alumínio. Então, o que ele trouxe aqui? Se você vai fazer a união, né, entre dois tubos, geralmente é flangeado, né, a maioria das vezes. Então, você vai ter um aperto ali entre as duas peças e a junta é que vai fazer, né, essa vedação. Então, imagina, com o aperto, ela tem que se moldar da melhor forma possível a, a esse sistema. Então, aqui, ó, já trouxe materiais mais maleáveis, né? Borracha, cortiça, papelão hidráulico.
E o material metálico que trouxe é o aço de baixo carbono. Então, lembrando, em materiais, né, é aço doce, que ele tem uma maior ductibilidade. Então, ele tem a maior possibilidade de ser flexível sem realizar a quebra, né, sem ter a ruptura. E o alumínio também, que é um material metálico que ele tem uma boa ductibilidade nele, ele tem essa possibilidade de flexionar. Não sei se todos já tiveram a experiência. O alumínio é um material bem comum, né? Então, se você aplica uma força, dependendo de como ele tiver sido fabricado, como seja a peça, ele dobra, né? Às vezes você perde até a função dele por isso, por ele ser muito, muito maleável. E as juntas já precisam disso, né? Para se moldar melhor aquela união. Seguindo, temos os anéis, né, de vedação, que são elementos em forma de anel que empregados em conjuntos mecânicos estáticos ou dinâmicos. O elemento é alojado em uma cavidade denominada ranhura, e a depender do tipo de aplicação, esse elemento é fabricado em teflon, nylon ou borracha. Então, o anel de vedação, quase todas as vezes, você vai encontrar ranhura para posicionar ele, para ele também não ficar se movimentando, dependendo do tipo de aplicação. E mais uma vez aqui, ó, materiais com boa maleabilidade, né? Teflon, nylon e borracha. O anel de vedação também já é bastante comum, né? A gente encontrar em vários equipamentos, até em utensílios de casa. Certo? Então, falamos sobre elementos de fixação, falamos sobre elementos de vedação, seguimos para os elementos de apoio. Né? Então, os elementos de apoio têm a função de auxiliar o funcionamento das máquinas e muitas vezes, né, podemos combinar em uma mesma máquina o uso de um ou mais elementos de apoio, como buchas, guias, rolamentos e mancais. Né? Está aqui representado já um mancal. Começamos pela bucha, né, um elemento de apoio que tem por objetivo a redução do atrito entre eixos e rodas, sendo alocada entre estes dois componentes. Aqui trouxe a foto da bucha, né? A bucha justamente para apoiar e posicionar. No caso, é cilindro. E a bucha está aqui, né, no mancal. Então, dentro do mancal aqui tem uma bucha para posicionar esse cilindro. Pode ser um eixo, né? Assim vai. São equipamentos que utilizamos em nosso dia a dia. As buchas são amplamente usadas na montagem do conjunto. Aí traz aqui uma vista explodida, né, do liquidificador. Ventilador também, dependendo, né? Pode ter bucha também. Então aqui traz a vista explodida desse liquidificador e o posicionamento, né, dessa bucha com relação à montagem desse sistema. E aqui a representação gráfica dessa bucha, né? Tem um corte, os dois cortes aí, e os tipos de bucha, né? Que é a bucha de fricção radial, buchas de fricção axial e buchas cônicas. O segundo elemento, né, de apoio são os guias, né? Que traz o exemplo do guia como sendo um trilho do trem. Então, quando instalado em um conjunto mecânico, tem como função direcionar a trajetória de uma peça que esteja em movimento. Então, é justamente para ela não ir para um lado e para outro, quer que siga naquela posição, né? Faça o movimento dentro daquela posição. Então, as guias são utilizadas para essa finalidade. Então, aqui o conjunto, né, dos tipos de guias e as suas representações gráficas. Ó. Guia rabo de andorinha, né, via plana, via prismática dupla, via em formato de talhado, talhado não, telhado, né? Via dupla em V, vias prismáticas e planas e a via plana e em V. Então aqui é a aplicação de cada uma, né? Carro porta-ferramenta, torno revólver, carro longitudinal, guia de mesa, tornos mecânicos e guia de mesa. Seguindo para o nosso próximo, que é o rolamento, né? A principal finalidade dos rolamentos é permitir que o movimento entre duas ou mais partes seja previamente controlado. Então, exemplo, você pode ter um rolamento ali fazendo esse apoio do eixo, né? E também apoiado em um mancal, que é o exemplo aqui nessa bomba centrífuga. E o rolamento, eu creio que todo mundo já teve contato, né? Thales, Cleijo, Danilo, Sim. Breno. Sim. Sim, né? Praticamente todos já viram aí o rolamento, ele também é um elemento de apoio.
E aqui é a representação gráfica, né? Rolamento fixo com a carreira de esfera, rolamento de rolo, né? Com uma carreira de rolos, rolamento de contato angular com uma carreira de esferas, rolamento autocompensador de esferas, um rolamento autocompensador de rolos, rolamento de rolo cônico, né? E rolamento axial simples. E o outro é o mancal, né? A mesma imagem lá do começo. O mancal é o que vai estar, se for, por exemplo, uma máquina, né, vai estar em alguma parte para fazer essa fixação, né? Fixa o mancal e ele com a bucha ou com o rolamento faz esse posicionamento e esse apoio do eixo. Então, o mancal é um elemento de máquina que tem como finalidade dar apoio ao eixo. Então, ele sempre, o mancal vai estar junto do rolamento, vai estar junto de uma bucha, né? Então, aqui as características, ó. Ele trouxe do rolamento, né? Diâmetro externo, diâmetro interno, raio de arredondamento e a largura. Deixa eu puxar aqui. E agora os elementos elásticos, né? Esse aqui é o mais curtinho. Então, são utilizados para atenuar choques, diminuir ou absorver vibrações, distribuir equilibradamente o peso das cargas e possibilitar que um componente mecânico, né, mesmo após sofrer uma distorção, possa retornar à sua posição inicial. Então, o mais conhecido, né, é a mola, que trouxe um exemplo num pregador, né, um pregador de roupas. Então, você aciona ali as duas pontas, né, como se ele abrisse as garras, né, o dente, e depois a mola retorna, né? Porque ela tem a propriedade elástica que é o seguinte, mesmo que você aplique força nela, depois do momento que você retira, ela tende a voltar à sua posição inicial. É lógico que esse material, comumente a gente diz que a mola cansa, né? De acordo com que ela vai realizando o trabalho ali por um determinado, tem uma vida útil desse material, depois que ele vai realizando o trabalho dela vai cansando, então ela não volta mais. Se era uma mola que tinha 50, né? Uma mola de 50, depois no tempo vai reduzindo, 49, 48, até que ela fique não retorne ali à altura desejada e, e a sua função não seja mais cumprida, né? E aí você precisa trocar. Esse material também ele tem uma alta ductibilidade, né? Ele consegue sofrer grandes impactos sem fraturar e se você abusar muito, é muito difícil, né? Você consegue fraturar uma mola dessa, né? Comum também a gente tem em carros, né? Eu acho que é o mais próximo que a gente tem, pelo menos o que passa aqui na minha cabeça nos carros. Então, são elementos que duram por muito tempo. Eu acho que a mola cansa, né? Mas depois de realizar o trabalho por muitas e muitas horas. Seguindo, temos os elementos de transmissão, né? São elementos que, quando trabalham de forma conjugada, formam um sistema de transmissão de potência e movimento através das peças. O funcionamento dos elementos de transmissão podem variar conforme o sentido, velocidade e direção das rotações. Então, aqui trouxe 3 exemplos, né? Polia, correia e engrenagem. Faltou aí, depende do tipo de engrenagem, a corrente também, né? A polia, ela sempre vai precisar de algo para realizar essa transmissão, assim como as engrenagens. Ah, não, a engrenagem consegue, né? Só com o sistema de engrenagens. Vamos entrar aqui e falar de um por um. Então, as polias, né, são peças cilíndricas que se movem conforme a rotação do conjunto, né, formado pelo eixo do motor e das correias. Então, você quer transmitir, eu tenho um motor aqui, quero transmitir esse movimento para o eixo. Então, você vai utilizar de polias, né, colocar uma polia no eixo do motor e outra polia no eixo que vai ser o secundário, né, que você vai realizar a transmissão. Então, pode-se ver que a polia funciona junto com a correia, né, que é a correia que vai fazer a ligação entre os dois. Lembrando que polia também, não sei se no caso de vocês você precisa aumentar ou reduzir a rotação, tem a formulazinha lá, né, do N1 sobre N2, que é a rotação dos motores, igual a D2 sobre D1. Então, de acordo com o que você altera, né, esse diâmetro dessas polias, você pode mudar a rotação para o eixo secundário, que o eixo primário vai ser geralmente elétrico, né? Os motores são elétricos, ele vai rotacionar conforme a placa. E aí, para transmitir, você pode escolher o tamanho de polia necessário, né? Para que você tenha a rotação X, que seja a sua ideal. Então, aqui a representação gráfica dessas polias, né? Polia de aro plano, polia de aro abaulado, polia escalonada de aro plano,
polia escalonada de aro abaulado, polia com guia, polia em V simples e polia em V múltipla. Seguindo, né, para a polia funcionar bem, temos que ter as correias, né? São elementos de máquinas que, em conjunto com eixos e polias, transmitem um movimento de rotação, geralmente fabricados em couro, materiais fibrosos ou couro sintético. Então, aqui trouxe um exemplo, né? Que é a bicicleta com tração por correia, que é comum nas academias, né? Então, a grande inovação, pois essa transmissão sempre foi realizada através de corrente de material metálico. Então, traz esse exemplo, e é lógico que as bicicletas comuns, né, que a gente tem, ainda continua lá com engrenagens, né, a coroa e o cassete, né, o que é o pinhão, comumente conhecido como cassete, para fazer a transmissão junto com a corrente. Esse exemplo aqui são as bicicletas por tração, né? E outra coisa interessante sobre as correias, não sei aí na indústria, se todos trabalham na indústria, né? As correias é o seguinte, creio que a maioria já saiba disso. Se você, por exemplo, tem uma máquina, né, um ativo lá que usa correia dupla, né? Então, na transmissão dele, ele utiliza duas correias e uma delas estoura, né? Uma delas sofre lá ruptura, falha, né? A correia falha, você precisa realizar a troca. Então, sempre que for correias duplas, correias triplas, quádruplas, né? Sempre realizar a troca de todas. Por que que eu falo? Porque tem diferença na fabricação. Então, por exemplo, eu tenho um de correia dupla, estourou só uma, eu venho e coloco uma nova, geralmente desgasta as duas muito rápido. Então, o ideal é sempre, se for correia dupla, né? Você ter duas correias e trocar as duas junto. Teve um exemplo de outra turma, meu colega falou que cada correia custava R$ 1.200. Então, você imagina, e eram 6 correias na máquina. Então aí já é um caso que vale a pena você fazer um teste, né, em laboratório, para ver se as outras correias suportam, como que está o desgaste. Mas se for equipamento simples, né, essas correias que a gente tem aí no mercado, R$ 30, R$ 40, sempre trocar, se for dupla, trocar em par. E aí, para o cara do almoxarife também lá, se são correias duplas, sempre ter no estoque um número par, para não realizar a troca de uma e aproveitar a outra. Até por questão de lote. Ah, mas a minha correia é do mesmo fabricante, né? O mesmo tamanho, mesmo fabricante, mas foi feita. Comprei uma esse ano e outra no 2020. É bem provável que as duas não tenham a mesma medida. Então, sempre comprar de lotes iguais, fabricantes iguais, né? E ter sempre na quantidade exata que o equipamento precisa. Se partiu uma e tinha outra boa, troca as duas. Certo? E agora a gente passa para as engrenagens, né? Então, são elementos de máquina que auxiliam na transmissão de movimentos entre eixos. Também costumam ser chamados de rodas dentadas e são compostos, né, pelo rasgo de chaveta, dente, cubo, vão de dente, corpo, conforme a nossa figura a seguir. Tá aqui uma engrenagem. Né? Ela consegue fazer a transmissão também com outras engrenagens ou, dependendo do caso, por meio de corrente, né? Então, aqui nesse exemplo, por outras engrenagens. Então, até a questão da engrenagem entra esse material que eu estava dizendo para você sobre materiais, conceito sobre materiais. Por exemplo, se você tem uma engrenagem que tem um aço com a dureza maior, né? E coloca uma engrenagem, por exemplo, de alumínio, logo, logo essa engrenagem de alumínio já vai perder a sua função. Por quê? Sempre quando entra em atrito, né, e ele vai transmitir esse movimento, essa força de um dente encostando no dente do outro, o material de maior dureza, ele vai danificar o material de menor dureza, e aí vai desgastar mais rápido. Então é sempre ideal encontrar, né, esses elementos com dureza parecida, né? O aço seja ou ser o material metálico, né, dependendo do tipo de engrenagem e da aplicação que você está tendo, ou outros materiais, né, que hoje em dia já tem esse advento da tecnologia, né, sempre de durezas parecidas para não haver o desgaste, né, prematuro dessa peça. Então aqui a representação gráfica também das engrenagens, né, cilíndrica de dente reto, engrenagem cônica de dente reto, engrenagem helicoidal côncava, temos engrenagem cilíndrica, né, helicoidal à direita, engrenagem cônica, né, helicoidal à esquerda, e engrenagem helicoidal côncava, né, que seria espiral. Certo, pessoal?
para a nossa web de elementos de máquinas, a gente encerra e eu pergunto para vocês, né, se tem dúvidas. Como que tá? Ficou alguma dúvida em relação a isso aqui? Tranquilo? Eu, por enquanto, tranquilo nessa parte. Tranquilo, né? Uhum. Thales, o Breno, meu xará, tá tranquilo? Eu já convivi bastante com esses elementos aí, tá tranquilo. Show de bola. Chegar lá no momento presencial vai lembrar de todos, né? Eu espero que sim. Brenão também? O meu xará, o Everton aí, quase xará, né? Por uma letra só. Tranquilo também, né, pessoal? Lembrando que essa web aqui é para a gente finalizar o nosso livro didático da plataforma, né? Pode ver que tudo que está na nossa web aí está no livro. Na semana passada nós falamos sobre as SAPs, né? Eu já aproveitei e falei. Quem estava comigo semana passada? Breno estava, né, Breno? Eu tava aqui. O Everton também estava, eu lembro dele. Não sei se ele tá falando, tá chegando bem baixinho, Everton. Tava também. Então tem uma explicação, pessoal. Eu trouxe até uns exemplos, né, de OS e um exemplo de POP, um que eu fiz e outro que eu recebo, né, de um cliente, para mostrar para vocês. Porque a SAP é sobre elementos mecânicos, mas jamais aplicada, né, a questão da indústria, né? Então, como vocês estão indo para automação, é importante saber, conhecer, mas não vai ser o carro-chefe, né? Então, por isso que as SAP já são em relação à POP e em relação à OS. E aí, vocês já estão caminhando com as atividades? Como que tá? A última web deu para ter o tato sobre a SAP, aquela explicação que eu fiz? A aula que eu perdi, eu ainda não assisti, né? Sim. Tem lá as orientações? Tem, eu trouxe até exemplos. Já, se quiser, até porque tá um vídeo, né, no YouTube, se quiser até pausar e olhar com calma, fica mais fácil, né? Uhum. Mas tem sim. As duas SAPs são. Aqui, ó, nós temos a entrega no dia 4, né? Pessoal, Isso. e a nossa web é dia 6. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou liberar o envio até o dia 6. Porque às vezes pode ser que alguém ainda tenha uma dúvida, né? Uhum. E a gente tira no dia 6. Então a SAP 2, OS1, SAP 3, OS1, eu vou liberar até o dia 6, vai estar 4 aqui. É lógico que o pessoal que vem na web não fica sabendo, né? Mas é porque eu não posso colocar em cima da data final, porque eu tenho que finalizar as notas e enviar para o pessoal da unidade. Então, por isso que eu vou deixar 4 aqui. Oficialmente é 4. É isso. Na plataforma aqui é 4, mas vocês já estão cientes que é 6, tá? Se quiser Certo. transmitir para os demais colegas, eu só não vou mudar no calendário aqui no cronograma, porque é um acordo que eu estou fazendo aqui, brinco, né? Acordo de cavalheiros, porque formalmente eu não poderia fazer isso, né? Que eu tenho que sempre encerrar antes. Mas Sim. eu deixo liberado aqui, porque se no dia 6 alguém ainda tiver uma dúvida, a gente aproveita para tirar. Tá bom? Ok. Fechado? Ah, as Sim. primeiras atividades, que a correção ainda foi do Abder, você vai rever elas ou é aquilo lá mesmo? Eu posso voltar. Qual que é a questão aqui, Cleide? É porque tem uma atividade lá, Sim, eu preciso acessar para mim poder saber pontuar direitinho, sim. onde valia 5 e eu tirei um. Aí eu queria saber o porquê. Não tem um feedback embaixo? O que Eu que vou pedir. faltou? O Adler ele fica aqui do meu lado. Eu vou pedir para ele o que que aconteceu lá e eu troco essa figurinha, tá bom? Tá ok, então. Fechado? Cleide, é a primeira vez que já tem. Eu tô aqui no Senai 11 meses, é a primeira vez que eu converso com uma mulher aqui, tá até estranhando. É a primeira mesmo, nunca tinha conversado. Eu acho que já teve nas turmas, mas não entrava na web, né? Foi até por Sim. isso que eu cometi aquela gafe contigo no começo lá. Peço desculpa de novo. É a primeira vez que tem, nunca tive.
Não, tudo bem. Tá E bom? eu pergunto muito, viu? Se olhar É, as aulas anteriores aí, eu sempre pergunto algo que ficou, pode que eu tenho sim. dúvida. Na última web, a gente até, como eu comecei, né, falei, vamos colocar as regras na mesa aqui. Eu falei pro pessoal, né, o meu xará estava presente, que eu sou, creio que você não estava, meu nome é Everton Bezerra, né? Então eu até Uhum, brinquei com o meu xará ali, deixei as regras claras, né? O mais importante é sempre quando os alunos participam, porque acaba que vocês têm, nós todos temos experiências diversas, né? E sim. pode ser que um problema que você esteja passando seja um problema que um colega vai passar no futuro. E essa troca de experiência entre todo mundo é o que eu acho mais legal aqui nas nossas webs. Eu venho aqui facilitar tudo mais, vocês estudam também, né? Continuem estudando pelo menos 1 hora por dia aí, conforme é a questão do EAD, né? Mas esse Uhum. momento da gente trocar figurinha, trocar experiência, um contar, e eu já vi isso, não dá nem para contar na mão, o tanto de vezes que na web o problema que um colega estava passando, o outro já tinha passado e sabia a solução. Então isso aqui vira quase uma consultoria também, né? Hum, Com as experiências que todo mundo tem. Então é aberto sim, você pode falar o quanto for, né? certo. Sempre aplicado também à nossa web, ao nosso assunto, mas eu gosto muito quando participo. Ah, tá ótimo, então. Fechado, senhores? Ficou alguma dúvida? Ah, tá tranquilo, tá 100%. Tá tranquilo, né? Eu sei que vocês quatro que estão aqui vão entregar, né? O meu medo é com quem não vem. Mas transmitam para eles aí que o prazo vai ser delongado, né? Se possível, e também transmito que na web da semana anterior, do dia 22, tem a explicação sobre as SAPs. Tá bom? Tá certo, então. Senhores, muito obrigado pela Beleza. presença. Boa noite, fiquem com Deus, né? E até a nossa próxima web. Obrigada e boa Valeu, noite a todos. obrigado. Boa noite. Tchau.